sou espírita, acho que desde uns 18 anos, né? Põe tempo nisso, então. Mas quando eu era assim, adolescente, eu comecei a receber uns presentes muito valiosos que foram livros espíritas. Com 16 anos me deram o Livro dos Espíritos. Aí eu li, gostei, e também li romances, mas nunca entrei assim no movimento. Engraçado que, pelo menos nessa época, né? Engraçado que eu tinha um amigo que foi uma das pessoas que me falavam sobre o espiritismo. Outras pessoas também me davam livros e tudo, mas esse amigo ele tinha 3 anos mais do que eu e ele fazia parte de Juventude Espírita. E ele sempre insistia comigo para eu participar da Mocidade Espírita, que é como se falava, né? E eu nunca tive interesse, nunca tive. Mas ele sempre falava, eu nunca tive interesse. Ele me explicava como era, mas eu nunca me deu vontade de ir. Mas eu sempre gostava de ler, né? Certo dia eu fui a uma reunião pública, eu comecei então a participar de reuniões públicas também por causa da minha esposa atual, que era minha namorada na época, que começou aí a reunião pública, e eu fui também no Centro Espírita lá no Rio, Congregação Espírita Francisco de Paula. Bom, no primeiro dia que eu fui assistir uma reunião dessas, uma senhora chegou ali na mesa, né, na hora dos avisos, e disse que ela convidava todos os jovens presentes para irem lá no próximo domingo, às 10 horas, me parece, que ela tinha uma surpresa para todos os jovens. Aí ficou todo mundo oriçado. Aí acabou, todos nós fomos, era um grupo, até nós éramos colegas, alguns colegas do colégio e outros jovens também presentes. Aparecemos lá no domingo. E qual era a surpresa? A fundação da Mocidade Espírita. Aí eu comecei a entrar no movimento assim, com um convite desses, né? Aí depois continuei e estou até hoje, né? Então eu comecei no movimento, no Rio de Janeiro, participei de Juventude Espírita, fui transferido para Brasília, funcionário do Banco Central. Quando o Banco Central veio, né, para Brasília, eu vim na mala dele, vim para Brasília, vim na bagagem. Cheguei aqui, não vim para a FEB, eu fui para a Federação Espírita do Distrito Federal, porque no Rio de Janeiro eu trabalhava no órgão estadual. Aí cheguei aqui, primeiro eu fui para a Comunhão Espírita, fiquei algum tempo lá, que todo mundo chegava em Brasília na década de 71, na década de 70, né? Eu cheguei em 71 e ia tudo para a Comunhão Espírita, que era o centro mais famoso. Mas fiquei lá algum tempo, centro grande, tudo, aí eu encontrei a Federação do Distrito Federal, aí que era justamente o órgão similar àquele de que eu participava lá no Rio, e comecei o movimento, fui até presidente da Federação do DF. Fiquei lá um tempão, aí comecei a conhecer a FEB como representante da Federação Espírita do DF, aqui na FEB, no Rio de Janeiro também, né? Quando eu ia ao Rio, havia reuniões no Rio que eu ia, que eu sou do Rio mesmo, conheci a FEB no Rio assim também só de vista, mas nunca fui integrado lá. Era mais do movimento mesmo do Estado. Bom, aí eu fiquei na FEDEF até 88. Em 88 eu vim para a FEB, até convidado pela Cecília Rocha, que ela coordenava o estudo sistematizado. Aí eu fui convidado para trabalhar como monitor aqui no sistematizado e já estava mesmo saindo lá da Federação do DF, né? Mudanças de diretorias e tudo mais. Aí eu estava procurando também outros caminhos. Aí foi na hora que eu vim para a FEB e estou aí desde 88. A FEB realmente ela tem essa missão grandiosa de coordenação do movimento espírita, né? Isso a gente vê desde a sua fundação. É interessante que ela nasceu com o nome de Federação, em vez de nascer com o nome do Centro Espírita. Ela nasceu já com o nome de Federação. Então, por aí, os fundadores já intuitivamente já sabiam que um dia ela iria
coordenar, exercer esse papel de coordenação. E nós vemos naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a revelação da missão da FEB. Talvez por isso mesmo, nós que aqui estamos, nos sentimos mais responsáveis, talvez, de calarmos as nossas possíveis discórdias para enfocar a nossa atenção no trabalho, não é? No trabalho. Agora, nós sabemos que o trabalho só pode ser bem desenvolvido onde há um ambiente de um bom relacionamento, então também temos de buscar esse bom relacionamento, a vivência do amor, da fraternidade entre nós, para que esse trabalho seja produtivo, né? Mas eu chamo a atenção mais para essa responsabilidade que nós passamos a ter quando compreendemos a missão da FEB. Porque a FEB ela não pode se confundir com as pessoas. Não pode se confundir com as pessoas erram, mas a instituição ela é permanente, não é? Ela tem essa tarefa que o plano espiritual, pelo que a gente vê na história da FEB, o plano espiritual cerca a federação de todos os cuidados possíveis para que ela continue a manter essa tarefa, não é? Porque senão ela já tinha perdido essa função de coordenação. Quantos anos ela foi fundada? 1884. Até hoje ela se mantém na coordenação do movimento espírita. Então isso aí é algo que realmente a gente vê a presença do plano espiritual. Não como privilégio de pessoas, mas porque há necessidade de um órgão que seja um aglutinador. Então, quanto mais permanente for esse órgão, melhor para o movimento. Se a pessoa cada hora trocasse o órgão coordenador, que confusão que seria para o movimento. Então, realmente, isso aí é algo que a gente vê que tem o dedo mesmo do plano espiritual para manter esse plano de trabalho. E a gente que, se quiser aproveitar, a gente vai junto, senão vem outros, a gente sai e vem outros, né? Kardec define o verdadeiro espírita, não é? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas imperfeições, as suas más tendências, como ele diz lá. O espírita não é aquele ser perfeito, não é aquele que já venceu, é aquele que está buscando a vitória. O espírita é aquele que erra, é aquele que cai muitas vezes, mas é aquele que se levanta com a ajuda do plano espiritual. Eu acho que o espírita, principalmente, é aquele que é sincero, que tem sinceridade, que quer acertar, mesmo sabendo que está errando, que não consegue muitas vezes fazer o que deveria fazer, mas é aquele que está querendo acertar. E por ele querer acertar, ele tem sempre o auxílio do plano superior, porque os espíritos amigos estão sempre nos querendo ajudar. Eles só não nos ajudam quando nós bloqueamos. E a forma pior de bloquear é justamente desanimar. É achar, não, eu estou perdido mesmo, não valho nada, não sirvo para nada, eu não consigo, eu não vou conseguir. Se a gente ficar nessa, aí realmente a gente não pode fazer nada, porque o livre-arbítrio é uma lei do universo, não é? Então eles não nos afastam, quer dizer, eles não nos afastam do caminho que nós queremos trilhar. Mas quando eles veem que nós temos sinceridade,
que ele sabe muito mais do que nós as nossas deficiências. Então eles procuram nos ajudar a caminhar sempre. A grande revelação da doutrina espírita foi justamente a do mundo espiritual. Porque Moisés, quando trouxe a primeira revelação, né, ele não falava do mundo espiritual. As consequências, as recompensas eram todas aqui na Terra mesmo, né? Era a prole, era a nação. Jesus falou da vida espiritual dizendo que o meu reino não é deste mundo, mas ele não tem condições de mostrar o mundo espiritual. O Espiritismo vem justamente mostrar o mundo espiritual. Então, ele vem documentar o mundo espiritual. Então, realmente é a grande contribuição do Espiritismo, essa documentação que traz do mundo espiritual. Porque aí as pessoas sabem a razão da vida, a continuidade da vida, o porquê. Pela reencarnação que foi revelada pelos espíritos superiores, nós compreendemos a razão do sofrimento, a forma da nossa evolução. Então, esses conhecimentos é que são realmente a grande contribuição da doutrina. Não propriamente o conhecimento em si teórico, porque a imortalidade da alma, a existência de Deus, a sobrevivência, a reencarnação, muitas filosofias falam sobre isso. Mas o importante da doutrina foi essa documentação mesmo, ele descerrou o mundo espiritual. E aí nós temos a visão, não é, da continuidade da vida. Então a nossa fé se transforma em certeza das consequências da vida das consequências dos nossos atos na vida que continua. Então realmente isso aí é marcante na doutrina espírita. E os conhecimentos não param, né? Porque a revelação é progressiva. Então nós vemos a base em Kardec, os desdobramentos em André Luiz, em outros espíritos superiores, e toda a vida vai. É como diz Jesus, é o Consolador que vai ficar eternamente conosco. Ele vai ficar eternamente porque é uma doutrina que vai sempre estar à nossa disposição. Os amigos espirituais sempre descortinando novos horizontes na medida em que nós vamos progredindo, né? Tendo condições inclusive de compreender esses novos ensinos. É difícil nós avaliarmos, é difícil eu avaliar os frutos que a doutrina espírita trouxe para mim. Começou acabando com aquela minha preocupação acerca do que acontecia depois da morte, né? Que eu tinha desde criança, né? Isso aí já foi uma amostra, uma revelação muito importante para mim, porque foi uma resposta, não é? Foi uma resposta, primeira resposta que eu obtive. Não, a vida continua. Por isso que eu sempre busquei essa resposta e é por isso talvez que eu tenha me dedicado muito no início dos meus estudos espíritas aos clássicos da doutrina. Fora a codificação, além da codificação, todos os chamados clássicos, todos aqueles pesquisadores, né, de Aksakov, Bolzano e William Crookes, e todos esses escritores, todos eu li no início, junto com a codificação, porque eu sempre busquei esse tipo de prova da existência. Embora interiormente eu soubesse, eu me negasse a achar que a vida parasse, mas eu sempre busquei provas. Então a doutrina espírita me trouxe essas provas pelas experiências, não é,
da mediunidade, embora eu mesmo, particularmente, não tivesse tido assim nenhuma experiência marcante, embora eu seja médium, mas eu não tive assim uma experiência assim dessas de materialização, de fenômenos assim mais patentes. Tenho uma experiência subjetiva, né? Isso eu tenho. Mas eu sempre busquei também esse tipo de experiência objetiva. Então, me dediquei muito a esses estudos. Ser trabalhador da FEB é algo muito importante. Tem muito a ver com a minha propensão natural de buscar, reunir pessoas, de aglutinar, de envolver, sabe? E o trabalho da FEB me dá muita oportunidade nisso, porque eu sempre me dediquei, não só internamente, ao trato da doutrina com as pessoas na FEB, mas também ao movimento, a reunião de pessoas em torno de diretrizes comuns, de planejamento comuns de trabalho coletivo, né? Então, eu trabalho assim, atualmente eu estou na coordenação da assistência e promoção social espírita, então a gente se reúne com os estados, né, com os representantes dos estados, nas comissões regionais, tudo. A gente faz um trabalho nesse sentido. Então eu sempre gostei dessa parte federativa também. Então a FEB me proporciona esse ensejo de trabalhar não só com o estudo da doutrina, mas também com essa parte federativa, da aglutinação de pessoas, de contribuir para o ideal de unificação. Porque a unificação é algo muito importante quando nós entendemos que a unificação não é uniformização. A unificação é as pessoas seguirem um só caminho porque querem seguir. É diferente, não é? Então, é um trabalho nesse sentido, de envolvimento com as pessoas, buscando afinidades, buscando aqueles realmente que querem contribuir para essa tarefa de unificação. Porque a unificação não pode ser no papel, né? Tem que ser no coração. Por isso que Bezerra diz que primeiro a união, depois a unificação, é uma consequência. Então a FEB traz essa oportunidade dentro da própria missão que ela tem, essa oportunidade de nós trabalharmos todos esses aspectos da doutrina, não só a parte de doutrina em si, conteúdo, mas a parte também de relacionamento com muitas pessoas. Isso é bom. Todos os trabalhos da FEB realmente sempre me envolveram muito. Mas talvez o trabalho em que eu tivesse me sentido mais envolvido emocionalmente foi quando eu fui evangelizador da juventude. Porque eu encontrei um grupo realmente com que eu me sintonizava bastante, né? E eles sintonizavam comigo. Então nós podemos fazer um trabalho assim, não apenas cognitivo, mas um trabalho de envolvimento afetivo, de trocas muito importantes. Tanto é que todos esses meninos que foram meus evangelizando lá são meus amigos até hoje. Então é algo assim que me marcou bastante. É por isso que o trabalho na doutrina, ele deve ser um trabalho em que a afetividade esteja sempre presente. E nem sempre a gente consegue isso nas atividades naturais, né? Mas com a juventude isso é mais fácil, esse envolvimento, porque o próprio jovem já tem essa propensão. Então por isso que me marcou. Mas atualmente nós estamos, principalmente nesses anos agora, 3 anos para cá, por aí, nós estamos buscando aqui na FEB trabalhar mais essa parte de afetividade.
Não é que não tenhamos trabalhado, sempre se buscou trabalhar, mas agora estamos dando uma ênfase maior. A Federação Espírita Brasileira, ela, de acordo com a sua própria missão, ela teve que se adequar a momentos. Então ela surgiu de uma forma assim, que ela teve que se concentrar para se estabelecer, para se fixar no seu próprio programa, para se solidificar. Então a federação, muitas vezes, no início não foi muito bem compreendida, porque diziam que ela era fechada em si mesma. Mas havia necessidade no momento, porque não era a hora de abrir. Não era hora de abrir. O movimento não estava assim preparado, com experiência suficiente para uma abertura maior, não é? Eu sinto que essa abertura da FEB tem a ver com a própria maturidade do movimento espírita. Atualmente nós temos uma FEB bem aberta, que realmente está se colocando como casa dos espíritas, casa de todo o movimento espírita, aberta para ouvir, aberta para assimilar experiências, não é? Aberta para crescer com as experiências que existem fora da FEB. Então, eu acho que a tendência é essa. Para o futuro, uma FEB cada vez mais, vamos dizer assim, colegiada em relação ao próprio movimento espírita. Isso é importante, porque se não houver essa abertura de todas as casas espíritas, umas para as outras, realmente nós não vamos poder construir um trabalho de unificação. Nós ficaremos isolados, como muitas vezes algumas instituições ainda estão nos dias de hoje com medo de receber interferência, não é? De receber algum tipo de limitação em virtude desse compartilhamento. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entender que o trabalho em equipe, o trabalho de grupo é muito importante, porque nós vamos aprendendo uns com os outros e também vamos compartilhando as informações, as experiências, e realmente vamos crescendo.